Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade agora através do segundo slide das nossas aulas sobre projeto de redes. Dentro dessa etapa, com relação à montagem de projeto, nós ingressamos na parte de análise técnica. Então, nessa etapa, vai ser analisado, vai ser examinado os objetivos técnicos, e dentro desses objetivos técnicos, nós vamos verificar cada etapa desse processo. Então, vamos trabalhar escalabilidade, disponibilidade, desempenho, segurança, gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade e custo-benefício. Então, esses são os elementos que nós iremos trabalhar através de agora. A escalabilidade, dentro de uma rede, ela é muito importante. Então, ao projetar uma rede, nós temos que fazer uma análise profunda por exemplo, da durabilidade dessa rede e da capacidade dela de expansão, de crescimento. Então, a escalabilidade é a análise de como a rede vai ser e em que patamar ela vai chegar, ou a que nível ela vai alcançar. Então, instala-se uma tecnologia hoje, mas tem que levar em consideração que essa tecnologia pode sofrer mudanças, pode haver crescimento. E até quando essa rede vai suportar. Então, a capacidade de expansão que é suportada pela rede, ou seja, o que eu poderei acrescentar e agregar nessa rede, como a adição de novos pontos de rede, usuários, equipamentos, zonas, sites e localidades. Então, é a capacidade dela crescer. Vou montar uma rede na minha cidade. Então, eu tenho que analisar o investimento de agora e a possibilidade desse crescimento. Vou montar uma rede para 100 máquinas. Então, tenho também que fazer uma análise de quantas máquinas eu ainda poderei adicionar nessa rede. Então, isso é a análise da capacidade de expansão. É devido à escalabilidade que é importante que ainda na análise de negócio, conheçamos o plano de expansão da empresa. Então, a gente precisa conhecer a empresa e precisa conhecer o plano de expansão. Então, é uma das etapas da escalabilidade. A parte da disponibilidade. A parte da disponibilidade é a análise que a gente faz e que a rede deve manter. Então, uma vez que a gente projeta uma rede, a gente tem que verificar quantas horas, por exemplo, por dia ela vai ter que ficar funcional. Então, disponibilidade é o tempo que essa rede deve ficar disponível para que o usuário possa utilizar seus recursos. O certo de uma rede é que ela funcione 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Claro, existe um plano em que você pode especificar, dentro desse período de tempo, o tempo de manutenção. Então, se existe uma manutenção, qual o tempo que leva para fazer essa manutenção? Então, pensando na disponibilidade também, a empresa pode disponibilizar outros recursos. Como, por exemplo, é um provedor de internet, precisa pelo menos ter 2 links e ter um link como redundância. Caso um link caia, a internet dos clientes não param. Então, as redes têm que ser projetadas buscando estar disponível 24 horas por dia. E para isso, precisa-se implantar tecnologia suficiente para que ela realmente permaneça disponível. Então, com relação à disponibilidade, é a quantidade de tempo em que a rede está disponível. Então, dentro do meu plano de negócio, dentro do meu projeto, eu tenho que especificar a disponibilidade de minha rede. A disponibilidade é mensurada em porcentagem. Então, a gente pode verificar essa disponibilidade em porcentagem, que pode ser relacionada ao tempo. Alguns tipos de negócio não aceitam uma disponibilidade muito baixa. Ou seja, a disponibilidade ela tem que estar
a um nível muito próximo dos 100%. Então, quanto menor isso, mais ruim vai ser para os negócios que utilizem as redes. Então, dentro desse exemplo, nós temos o exemplo de uma rede que deve ficar 24 horas por dia ativa, online. E dentro desse período, passa 1h30 fora do ar. Então, para isso, para a gente calcular a disponibilidade dessa rede, nós temos 24, que equivale a 100%, né? E ela passa 1h30 fora do ar, 1,5. Então, fazendo os cálculos de porcentagem sobre isso, então 24 equivale a 100, e tirando 1h30, vai ficar 22,5. Então, se nós formos fazer esse cálculo, o x vai ser igual a 22,5 vezes 100 dividido por 24. Então, essa é a fórmula para calcular a disponibilidade, e fazendo esses cálculos, nós verificamos que essa rede, tendo 1h30 inativa durante 24 horas, a disponibilidade chega a 93,75%. Como eu disse, quanto menor esse valor, pior vai ser a disponibilidade da rede. Então, a ideia é que se aproxime dos 100%. A disponibilidade da rede, por exemplo, que foi a citada, é muito ruim, até mesmo porque passar 1h30 fora do ar todo dia torna a rede quase inviável. Imagine que você tem um serviço online, você vende online, e seu site fica 1h30 todo dia fora do ar, inacessível. Quantos produtos você vai deixar de vender? Ou então imagine uma instituição financeira, um banco, todo dia 1h30 fora do ar. O quanto ele vai perder em receber pagamentos de boletos, em efetuar transferências, em aceitar depósitos. Então, é enorme a perca das empresas que utilizam uma conexão de má qualidade ou que tem uma indisponibilidade na realidade muito alta. Então, a disponibilidade deve se aproximar muito dos 100%. Então, uma disponibilidade aceitável em uma rede está na faixa de 99,95%. Por semana, 5 minutos, então é o que é considerado aceitável. Então, tem alguns aspectos dentro da disponibilidade que devem ser verificados, né? Um deles é o MTBF e o MTTR, né? Mean Time Between Failures, que é o tempo previsto pelo fabricante para o equipamento apresentar a sua primeira falha a partir da primeira vez que é ligado. E o MTTR, Mean Time to Repair, que é o tempo de recuperação até a recuperação ou a substituição dos equipamentos para que volte a funcionar normalmente. Então, nós temos o MTBF e o MTTR, que são a medida, a mensuração com relação a equipamentos, ou quando apresenta falhas, e também, se apresentar falhas, o tempo que foi necessário para tentar resolver esse problema com a falha. Então, temos o tempo total disponível, se formos fazer os cálculos, nós pegamos o MTBF, o tempo total disponível, menos o tempo perdido, dividido pelo número de paradas. Então, é uma fórmula para calcular o MTBF. Então, para calcular, tem um exemplo. Em um período de atuação de 24 horas, aconteceram 3 paralisações. E a cada uma delas, se passaram 1 hora, depois passaram mais 2 horas e depois mais 30 minutos. Os 30 minutos foi convertido em 0,5 horas. Então, se nós levarmos em consideração o MTBF, lembrando, essas são medidas relacionadas aos equipamentos. Então, quando o problema é no equipamento, a gente utiliza as fórmulas para calcular o problema em si e também o tempo que você utiliza para resolver esse problema. Então, para calcularmos
esse problema, para nós verificarmos o tempo perdido, então a gente pega as 24 horas menos a quantidade de tempo que ele ficou parado. A quantidade de tempo que ele ficou parado. Então, quando soma o tempo que ficou parado, vai equivaler a 3 horas e meia, né? Tirando do 24, vai dar 20 horas e meia, dividido pela quantidade de tempo que ele parou, ou a quantidade de vezes que esse equipamento parou, que foram 3. Então, o resultado vai ser 6 horas e 83, ou 410 minutos. Então, nós temos esse período de tempo em que esse equipamento ficou parado. Então, imagine um equipamento em 24 horas, ele ficar 6 horas parado. Então, é muito tempo para que as pessoas possam estar utilizando esses serviços de rede. Então, dentro de uma rede tem também que se analisar esses problemas nos equipamentos. Uma vez que o equipamento apresente um problema, é bom ficar sempre de olho para ver se ele não vai apresentar o mesmo problema posteriormente. Então, temos que analisar. Então, através desse problema apresentado, dessa quantidade de vezes que esse equipamento parou, temos que criar estratégias para corrigir esse problema. Um dos problemas comuns, há um tempo atrás, eram as suítes de internet que eram instaladas dentro das caixinhas, chamadas de caixas herméticas, nos postes, nas cidades. Essas suítes eram cabeadas com cabo RJ45, um cabo UTP. Essa suíte, ela não suportava grande quantidade de tráfego na rede e ela travava. Então, ela poderia travar ou ela poderia reiniciar, e isso demandava tempo. Imagine uma suíte dessa travando 5 vezes ao dia. Às vezes o equipamento, para você resolver o problema, teria que ir lá no local dela e reiniciar, desconectar da energia e ligar novamente. Então, tomava bastante tempo e deixava os clientes muito chateados. Então, é um problema relacionado à disponibilidade e que deve ser resolvido. Então, tem que criar estratégias para corrigir esse problema. O MTTR, né, que vai ser verificado o tempo total de reparo, o tempo que foi levado para fazer esse reparo no equipamento, ou reiniciou, ou foi lá e desligou, ou foi lá e substituiu, caso ele tenha danificado, ou foi lá e resolveu um cabo rompido. Então, se pegarmos o exemplo de cima, das 24 horas, pegamos a quantidade, o tempo de parada, que foi 1 hora, 2 horas e 30 minutos, vamos dividir pela quantidade de vezes que esse equipamento parou ou apresentou falhas, problemas. Então, quando nós fazemos esse cálculo, esse equipamento passou 1 hora e 16 minutos ou 70 minutos parado ou para reparo. Então, tempo que ficará indisponível, por exemplo. O equipamento travou, passou 2 horas indisponível. Imagine ter 100 clientes conectados nele. Então, 100 clientes reclamando, ligando para a empresa porque está sem internet. Isso por causa de um equipamento. Então, as empresas que trabalham também têm que verificar esse tempo de parada e tem que ter uma solução, por exemplo, imediata. O equipamento travou, deu problema, então tem que buscar substituir. Quanto menor o TTR, mais eficiente é a equipe de manutenção. O que a equipe de manutenção tem a ver com isso? Porque quando se fala em MTTR, fala em tempo total de reparo. Quanto tempo demorou para reparar esse problema? Esse reparo pode ser reinicializar um equipamento. Esse tempo de reparo pode ser reinstalar o software do equipamento. Esse tempo total de reparo pode ser a substituição do equipamento. Então, está totalmente relacionado à eficiência da equipe. Então, a equipe
uma das partes responsáveis pelo MTTR. Enquanto a opção anterior era muito relacionada à disponibilidade, né, que o equipamento mantém, já relacionado ao MTTR é muito relacionado mesmo relacionado ao equipamento, tem uma relação direta com a eficiência da equipe que trabalha diretamente com os equipamentos. Então, a disponibilidade, se nós pegarmos esses dois fatores, o MTTB e o MTTR, aí sim nós poderemos calcular a disponibilidade. Então, a relação entre essas duas medidas em relação à disponibilidade da rede é MTBF dividido por MTBF mais MTTR. Tempo previsto mais, dividido por tempo previsto, mais tempo de recuperação. Então, é necessário que efetue esse cálculo, né, para que a gente possa realmente verificar essa disponibilidade. Então, em um caso situacional ou um caso real, nós temos o A, tempo que o sistema deveria trabalhar, seria 24 horas. O B, tempo total em que o sistema não está funcionando. Imagine um sistema fora do ar, né, por 13 horas. Meio complicado. O C, tempo no qual o sistema esteve disponível e total da ocorrência. Então, digamos que houve 4 falhas no sistema. Então, utilizando as letrazinhas para melhor compreender, colocar cada um em seu lugar, nós temos 24 horas, utilizando a fórmula MTBF, 24 horas menos 13 dividido por 4, repete-se o MTBF, vai ser dividido, a barrazinha da divisão, por 24 menos 13 dividido por 4, que é o MTBF de novo, mas o MTTR, que foi 13 dividido por 4. 4 foi o quê? A quantidade de falhas. Então, resolvendo, o primeiro vai ser a subtração 24 menos 13, né, dividido por 4, vai dar 2,75. Então, repete-se o valor, porque é o mesmo cálculo, mais 3,25. No caso, que é 13 dividido por 4. Então, fazendo os cálculos, né, quando faz os cálculos, pega 2,75, né, dividido por 6. Quando faz esse cálculo, nós teremos o resultado de 0,458, ou 0,45, como assim queira. Nós vamos transformar esse valor em porcentagem. Como é que eu transformo o valor em porcentagem? Vou multiplicar por 100. Então, quando eu multiplico por 100, eu chego a um resultado de 45,8%. 45,8%. De quê? De disponibilidade. Então, meu sistema ficou disponível menos da metade do tempo previsto, que seria 50%. Então, esse valor é muito inferior. Quem gostaria de ter uma rede que está conectada a uma internet, que você vai usar ela só 45% do dia? Então, a ideia de uma rede é estar disponível 24 horas por dia, e não 45, e não 50, e não 70, e não 90. Como vimos, a falha pode acontecer. Então, tem falhas, tem que se aproximar do zero. Então, a disponibilidade tem que se aproximar do 100%, 100% ou 99%. Ser bem sinceros, deveria ser pelo menos 99,9%. Agora, ingressando na parte de desempenho, nós temos a junção de vários requisitos. Uma das coisas mais importantes da rede é a capacidade. A capacidade está muito relacionada com a largura da banda. Quantos, por exemplo, megabit ou gigabit a rede suporta? Então, quando a gente fala de capacidade, é a largura da banda. Quantidade de bits que podem trafegar pela rede por segundo.
Então, quando a gente contrata um plano de internet, a gente contrata uma capacidade, uma largura de banda. Por exemplo, contratei 2 megabits. Então, 2 megabits por segundo é a capacidade da rede. Então, ao montar uma rede para uma empresa, a gente tem que verificar essa capacidade, essa largura de banda, essa quantidade de bits que pode trafegar pela rede. Então, essa capacidade também está muito relacionada a que tipo de equipamento vai usar. O equipamento que vai usar, a capacidade dele, ele trabalha em megabit ou em gigabit. Então, é uma das coisas que deve ser levada em consideração. A utilização é uma média do percentual utilizado da capacidade. Então, a rede, ela pode... Contratei uma empresa de internet e contratei 100 megas. 100 megas. Então, a capacidade de utilização, ou até quanto pode atingir essa média. Então, a utilização média do percentual, ou seja, o quanto está sendo utilizado dessa capacidade. Utilização máxima é o valor da utilização da rede em sua carga máxima. Então, a minha rede está atingindo quanto? Está atingindo 100%? É 80%? É 90%? Então, tem que ser feita essa análise. Dentro da semana, a utilização é de 60%. Mas, aos finais de semana, ela chega a 100%. Então, uma rede que chega a 100%, então já deve ser pensado novos métodos para estar melhorando ou evoluindo essa rede. Então, a utilização máxima é o valor da utilização da rede em sua carga máxima, ou seja, quando ela atinge realmente o máximo de sua capacidade, quando ela atinge o limite. A vazão é a quantidade de bits que trafegam por segundo. Então, quanto maior a vazão, melhor. Então, a vazão é a quantidade de bits que trafegam por segundo na rede, sem erros. Então, uma das coisas que pode afetar essa vazão é a perca de pacote. Então, uma vez que a perca de pacote influencia diretamente na velocidade de sua rede. A carga oferecida, a soma de todo o tráfego oferecido à rede em um determinado momento. A carga oferecida é o que as empresas geralmente fazem em determinado momento. Dentro da empresa, ela pode oferecer cargas diferentes em determinado período do dia. Então, às vezes a empresa pode liberar uma banda, por exemplo, ela pode liberar 1 GB de velocidade durante o dia e durante a noite ela pode oferecer uma carga reduzida. Por que isso poderia acontecer? Porque durante o dia seria o momento que estariam todos os funcionários utilizando todos os sistemas. Já no período da noite, todas as pessoas vão para casa e a empresa não precisa utilizar uma banda maior. Então, você pode trabalhar com essa carga oferecida. Você pode oferecer um tráfego diferente em determinado momento. Nós temos a acurância, que calcula-se a carga oferecida. Então, a acurância, ela calcula, o que foi oferecido, a banda que foi oferecida, e o que foi transmitido de forma corretamente. Então, dentro da acurância, nós temos alguns problemas, que é com interferência eletromagnética. E essa interferência eletromagnética, ela prejudica essa acurância. Então, ela prejudica o tráfego dentro da rede. Então, quando a gente fala em interferências eletromagnéticas, elas são muito comuns em redes sem fio, redes Wi-Fi. Então, a acurância é muito relacionada a redes sem fios. Então, a ponta-pontos, a ligações que utilizem ondas. Nós temos a parte da eficiência, quantidade de dados úteis transmitidos, que está relacionado à acurância, descontando os custos. Dentro de projetos, ainda, nós deveremos trabalhar também com a eficiência.
quantidade de dados úteis transmitidos, que é relacional à acurácia, descontando os custos. Os custos dentro do projeto é conhecido como overread, que seria a utilização do controle de gastos. Então, quando a gente fala em controle de gastos, é muito comum se ouvir falar em overread, né? Está relacionado a esse controle. Então, quando se fala em desempenho, uma das coisas a levar em consideração é essa eficiência. Mas essa eficiência também deve ser considerado a parte do controle de gastos. Temos ainda a parte de atraso. Então, quando se fala em atraso, fala-se do tempo médio em que você utiliza para transmitir de um lado a outro da rede. Por exemplo, quando estamos jogando alguns jogos online, a gente precisa ter cuidado com o atraso. Então, esse atraso influencia na velocidade em que os personagens podem participar de uma partida. Então, se houver um atraso muito longo, lógico que o jogo não vai fluir como deveria. Com relação ao atraso, é muito levado em consideração as aplicações que trabalham em tempo real. Então, por exemplo, videochamadas é uma das coisas em que o controle de atraso ou o atraso ele não deve ser muito longo. Temos ainda a variação de atraso, quantidade de variações no atraso médio. Então, a conexão está boa, a 1 segundo não está, a 2 segundos está mais lento. Então, tem ainda a parte de variação de atraso, que é a variação que acontece no processo de transmissão. Então, por exemplo, estou com uma conexão aqui, estou transmitindo uma live. No momento a conexão está boa, a imagem está perfeita. Ao passar do tempo, às vezes você percebe que a imagem começa a ficar borrada, distorcida. Por quê? Porque está tendo um atraso maior e a informação não está chegando dentro de um tempo previsto. Então, o tempo de resposta pode estar muito lenta. Então, falando em variação de atraso e falando de tempo, então entra na parte de tempo de resposta que eu estava acabando de falar. Tempo entre um pedido e sua respectiva resposta. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para verificar o tempo, é muito comum, para quem trabalha em rede, é utilizar o próprio prompt de comandos do Windows para testar essa velocidade e o que dá para perceber nessa variação de atraso e o tempo de resposta. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é pingar contra o servidor ou pingar contra um site. E dependendo do atraso, da variação e o tempo de resposta, a gente pode ver como é que está o desempenho da rede. Então, dessa maneira, a gente pode analisar o tempo de resposta. E esse tempo de resposta, né, a gente pode verificar que ele pode aumentar ou diminuir. Então, quanto maior esse tempo de resposta, mais ruim vai ser para a rede. E caso a rede tenha algum problema, a gente vai perceber que esses dados não foram enviados nem recebidos. Então, eu estou enviando um comando para o servidor e o servidor está me respondendo dentro de um período de tempo. Então, pode aumentar ou pode diminuir dependendo da conexão. Então, isso também tem que ser avaliado dentro de suas redes. Outro ponto importante é a parte de segurança. Então, a parte de segurança envolve a proteção, envolve riscos e envolve, vamos dizer assim, o nome da empresa, da instituição.
Então, a segurança é um dos fatores mais importantes na hora de um projeto e na hora de implantação de uma rede. Antes de tudo, deve ser necessário fazer o levantamento dos riscos para eliminar o nível de risco em que a empresa está. Só depois é traçado um nível de risco aceitável, que é aquele em que a empresa pode funcionar. Então, tem que analisar os possíveis riscos. Nesta avaliação dos riscos aceitável, uma vez que a empresa é colocada na rede global de computadores, vai existir vários riscos. Vai existir risco de ataques, risco de invasão, risco dentro da própria empresa por os funcionários não seguir as políticas de segurança. Então, vai existir riscos e esses riscos a gente vai ter que definir os aceitáveis e quando um risco for aceitável, a gente também tem que ter um plano para, caso aconteça algo, possa existir uma resposta rápida e eficiente. É fato que não é possível eliminar totalmente um risco em que está inserido no cenário da empresa, mas é possível minimizá-lo. Então, não podemos garantir a segurança 100%, mas poderemos criar mecanismo para manter a segurança na empresa. Poderemos instalar, por exemplo, sistema firewall, poderemos instalar sistemas antivírus, poderemos instalar sistemas de proteção IPS e IDS. Para isso temos que conhecer quais são as ameaças, né, e possivelmente as vulnerabilidades que existem. Então, as ameaças e as vulnerabilidades precisamos conhecer para que a gente possa tentar eliminá-los ou minimizá-los. A parte de gerenciabilidade, que é a capacidade de gerenciamento da rede, existem modelos para gerenciamento, FCAPS, criado pela ISO, que é uma das maiores empresas a nível mundo, e baseia na gerência em 5 áreas distintas. Então, é dividido em 5 áreas e que podem ser trabalhados de formas separadas e organizadas. Nós temos a parte de gerenciamento de falhas, configuração, contabilidade, performance e segurança. Então, nós temos essas 5 áreas distintas que podem ser gerenciadas. As falhas devem ser monitoradas, as falhas elas devem ser analisadas, né, devem ser verificadas e geralmente essas falhas elas podem acontecer dentro dos processadores, dentro das memórias, dentro dos sistemas interfaces, né, para evitar problemas com a disponibilidade e a performance da rede. Então, as falhas ela podem acontecer ou dentro da máquina servidora, ou dentro do próprio equipamento de rede, ou pode acontecer lá na máquina do cliente. No caso, máquina cliente dentro da empresa. A empresa tem várias máquinas e pode acontecer falhas lá dentro dessa máquina cliente que está sendo utilizada a rede e os sistemas. Temos ainda a parte de configuração, né? A parte de configuração é muito comum ser trabalhado na área de tecnologia a parte de backup, né? Essa parte de backup ela vai manter armazenada as configurações dos equipamentos. Por que eu salvaria, por exemplo, a configuração de uma suíte? Porque se a suíte, ou o roteador, ou o servidor der problema, eu tenho guardado uma cópia armazenada do sistema, do software desses equipamentos, e no caso de falha eu só irei lá e restaurarei o sistema desses equipamentos. Então, as suítes, os roteadores, os firewalls, os servidores, até as próprias máquinas dentro da empresa que rodam os sistemas, elas precisam ter um backup para que quando aconteça de ter alguma falha, algum problema, eu possa estar contornando esse problema, sem tomar muito tempo. Tem a parte da contabilidade, deve gerenciar os recursos disponibilizando cotas para usuários ou grupos. Então, quando a gente fala de contabilidade, nesse aspecto, estamos falando em reservar espaço no HD para as pessoas que utilizam, para as máquinas clientes e para os funcionários, né?
E poderemos ainda trabalhar o que a gente chama de política de grupos, onde cada grupo de usuário ou onde cada usuário terão controle rígido ou cotas reservadas exclusivas para ele. Cada cliente pode ter um espaço reservado no disco. Cada cliente pode acessar determinado recurso. Então tem a parte ainda de performance, deve-se monitorar a utilização de recursos de memória, de processador, espaço em disco, banda, licenças, recursos de hardware. Então, a parte de performance, então, deve-se monitorar essa utilização. O HD está sendo utilizado muito? Tem coisa desnecessária? Tem como apagar? Os processadores estão sendo capazes de processar a demanda que está havendo pelos sistemas? A banda, a conexão de rede está funcionando como deve? Licenças, né? Com relação a licenças, é muito relacionado aos softwares, quando o software é pago. As licenças estão ativas, por exemplo, os antivírus. Antivírus são pagos. A licença dos antivírus dessas máquinas da rede estão ativas? Os recursos de hardware são suficientes? Então, tem máquina suficiente para todos os funcionários utilizarem? Os equipamentos da rede são suficientes para conectar todos os equipamentos? Ou tem a capacidade de suportar todo mundo? A parte de segurança deve-se controlar o acesso de usuários aos recursos da rede, né? Usando o sistema de autenticação, autorização e auditoria. Então, dentro de uma rede, você ainda tem um sistema de segurança. E esse sistema de segurança, ele garante que a pessoa que vai estar logando no sistema é uma pessoa cadastrada, uma pessoa autorizada e uma pessoa que, vamos dizer assim, passa por um certo rigor para utilizar os sistemas. Isso garante também que só aquela pessoa consegue acessar aquele perfil. E isso traz mais segurança, porque uma vez, se ele cometer um deslize, dá para saber que foi ele que usou aquela máquina naquele momento, utilizando o sistema de autenticação, de autorização e de auditoria. Então, a parte de segurança garante que dentro daquele sistema, só quem tem acesso, só quem tem, vamos dizer assim, um perfil cadastrado aqui, terá acesso a todo o sistema e toda a tecnologia. Nós ainda temos a parte da usabilidade, né? A usabilidade está muito relacionada às facilidades para o usuário utilizar a rede, né? Dentro dessa usabilidade existem algumas políticas de segurança, né? E essas políticas de segurança, em alguns casos, elas podem ser rígidas para manter a rede realmente segura. E, ao manter uma rede segura, ela pode diminuir a usabilidade. Por exemplo, se a rede tiver um sistema de cadastramento de endereço do MAC das placas de computadores, então precisa de alguém que consiga estar fazendo esses cadastros. Ou a usabilidade vai ser diminuída, já que para alguém acessar a rede precisaria de um cadastro e ela mesma não pode fazer esse cadastro. Então, a usabilidade está muito relacionada a essa facilidade de uso da rede. A usabilidade é um objetivo que deve ser visto com cuidado para ser garantido sem prejudicar a segurança da rede. Então, a usabilidade não pode ferir a segurança da rede. A segurança é um dos fatores primordiais para uma rede. Nós temos ainda a parte da adaptabilidade, que é quando eu posso, vamos dizer, utilizar a minha rede, adaptar a uma nova necessidade, por exemplo. Adaptabilidade é a capacidade da rede em se adaptar a mudanças. A minha rede não tem nenhum roteador sem fio, mas tem como eu passar a utilizar. Então, adapta-se. Minha rede não tem um ponto em determinada sala, mas tem a possibilidade de fazer uma adaptação, adicionar um outro equipamento. Estas mudanças podem ser de tecnologias, né? Minha rede é toda cabeada, mas eu vou adicionar um equipamento de fibra óptica.
é cabeado com cabo elétrico, vou usar cabo de fibra óptica. Então pode ser adaptado. Protocolos, a minha rede não utiliza o protocolo POP3. Então vou acrescentar no servidor suporte a esse protocolo. Pode ainda ser de formas de negócio e legislação. Então, dentro da minha rede, eu posso fazer com que ela, vamos dizer assim, tenha uma certa adaptabilidade. Não se deve confundir adaptabilidade com escalabilidade. Quando fala em escalabilidade, fala em expansão. E no caso aqui, é só acréscimos de tecnologia sem afetar basicamente a infraestrutura geral. Tem ainda a parte de custo-benefício. Quando se fala em custo-benefício, tem que levar em consideração que o produto tem que ser bom, tem que ser muito bom, tem que ter garantia, tem que ser confiável. Então, não adianta, por exemplo, eu pensar apenas no custo e adicionar dentro do meu projeto um equipamento muito ruim, só porque ele tem um custo baixo. Então, é uma das coisas que deve ser levada em consideração. Como foi citado anteriormente, na criação de um projeto de rede deve-se pensar sempre na relação custo-benefício, buscando analisar as necessidades do cliente, os recursos que ele possui, os custos para a implantação e os benefícios que o projeto irá trazer. Então, tem que pegar esse aparato todo e mensurar. Um bom projeto de rede garante todos os objetivos técnicos com um custo aceitável para o cliente. Então, na hora de elaborar um projeto, temos que verificar se o valor que o cliente pode pagar, se o projeto contempla. E se o projeto vai ter uma garantia, equipamentos bons, né? Faz com que o projeto e com que a empresa ganhe bastante com isso. Então, custo-benefício. Então, tem que ter um custo bom e o projeto e os equipamentos tem que ser eficientes. Ainda temos a parte da análise de redes existentes. Dentro da empresa existe uma rede e nós precisamos fazer uma análise dela. Por que nós devemos fazer uma análise dela? Porque nós poderemos aproveitar parte da tecnologia dela para fazer a implantação de uma nova. Ou podemos utilizar a tecnologia dela para fazer uma melhoria, uma troca de equipamentos, ou mesmo inserção de novos equipamentos. Então, antes de passar para a próxima etapa, ou seja, para o projeto lógico, você deve analisar a rede já existente e como ela funciona e descobrir o que é importante para o cliente, o que não pode deixar de funcionar, o que está causando problemas e deve ser melhorado ou extinguido na nova rede. Então, deve ser levado em consideração o que existe, o que pode ser melhorado e o que você tem que eliminar desse projeto antigo. Então, quando a gente fala em equipamento, em remodelar uma rede, a gente fala, por exemplo, em trocar vários equipamentos. Trocar equipamentos que funcionam numa velocidade mais baixa para um que suporta uma velocidade mais alta. Trocar equipamentos com má funcionamento, com perca de pacote, com travamento, né? Então, tem que analisar essa rede, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser deixado e o que deve ser removido. Na análise de rede existente é extremamente importante quando o projeto é da expansão da rede atual. Mas para a rede crescer, a gente precisa avaliar para saber se os equipamentos que estão lá irão suportar esse novo crescimento. Então, avaliar a topologia física, fazer essa avaliação da topologia física, né? Ver o que tem, ver o que precisa ser removido, ver o que precisa ser acrescentado ou trocado. Avaliação da topologia lógica, ver se a topologia lógica condiz com o projeto atual e, ao elaborar um novo projeto, então tem que analisar essa topologia e fazer a atualização. Avaliação das aplicações envolvidas, quais são
as aplicações que utilizam essa rede, quais aplicações serão utilizadas, né? Quais os protocolos essa rede exige, quais os protocolos em uso e quais os novos protocolos que serão implementados. Esquema de endereçamento, quais são os endereços que essa rede fornece, quais endereços IPs, quais faixas de IPs, limitações da rede, quais são as limitações que a rede tem, a disponibilidade da rede, o desempenho, o gerenciamento da rede, a segurança da rede e o tráfego da rede. Então, tem que ser feita essa análise. Preciso se fazer a avaliação da topologia física. Eu preciso analisar essa topologia física. Tenho que ver, por exemplo, quais equipamentos, quais tipos de cabo, qual é a infraestrutura. Deve-se montar um mapa da rede atual indicando os segmentos, equipamentos, comunicações externas, tipos de cabos e tamanhos. Então, eu preciso analisar tudo isso. Porque eu preciso, por exemplo, analisar o tamanho dos cabos. Porque se eu for remover um cabo, eu terei que colocar um cabo maior, igual ou maior para que suporte os novos equipamentos. Por exemplo, vou remover uma suíte gigabit que funciona por cabo elétrico, né, por cabo de fibra óptica. Então, eu posso deixar esse cabo elétrico, mas às vezes o espaço não dá. Então, eu preciso saber o tamanho para poder passar esse cabo de fibra óptica. Medir para me poder passar. Ainda na topologia, deve-se informar geograficamente onde estão todas as conexões, sejam elas LANs, MANs ou WANs. Então, eu preciso verificar em que locais essa topologia se encontra. Em que lugar? Onde está, por exemplo, o rack principal? Onde é que está a suíte core, que é a suíte onde vai conectar todas as outras suítes? Onde é que está o servidor? Então, eu preciso ainda fazer essa informação geograficamente. Preciso localizar. Deve-se informar também o fluxo de informações, quantidade de dados, por exemplo, que trafega na rede, ou a capacidade da rede. As conexões LAN e WAN, informando quais são os equipamentos. Então, quais equipamentos que as conexões são LANs? Quais equipamentos ou qual equipamento tem a conexão WAN? Lembrando, conexão local, LAN, e conexão WAN, a conexão que dá acesso à rede global de computadores. Os recursos, né? Servidores existentes, endereçamento, largura de banda e tecnologia nos enlaces. Então, a tecnologia utilizada nos enlaces, nas pontas de cada conexão. Então, quando a gente fala de enlaces, fala de muito relacionado a ponto, início e final de uma conexão entre um equipamento e outro. Então, precisa analisar a largura da banda e tecnologia nos enlaces. Então, tem esses dois pontos a ser analisados. Tipos de aplicações, números de usuários, números de clientes e servidores e ainda o tráfego. Então, precisa se avaliar quais são as aplicações que vão usar. Tem alguma aplicação de rede com banco de dados? Qual o número de usuários dessa rede? Né? Tem que avaliar o número de usuários da rede e o número que essa rede suporta. Temos ainda que analisar o número de clientes. Temos que verificar esse número de clientes e com relação a servidores e o tráfego dessa rede. Temos que verificar os protocolos, quais os protocolos são utilizados, os tipos de protocolos, a área da empresa que utilizam. Se dentro da empresa, todos os locais utilizam, por exemplo, protocolo de navegação, protocolo web, utilizam protocolos de e-mail, utiliza protocolos de streaming, né? Então, tem que verificar quais os protocolos utilizam. Ainda tem que verificar o esquema de endereçamento, deve-se dar visão geral das redes e sub-redes,
documentando o esquema de endereçamento, mapeando os IPs de todos os nós para que seja possível analisar as faixas de IP usadas. Então a gente precisa fazer uma análise de todos os nós, de todos os IPs disponíveis. Assim, vai ser possível evitar problemas de inserção de novas subredes, ou até mesmo a ligação com redes externas. Então, quando se fala em subredes, fala dentro de uma rede ter várias outras redes, e essas redes podem ser gerenciadas caso elas tenham IPs diferentes. Caso tenha IPs semelhantes, pode existir problemas de compatibilidade, ou, vamos dizer assim, de interferências, ou perca de acesso a determinados recursos. Temos ainda as limitações da rede. Deve-se identificar os problemas, os gargalos da rede, e para isso pode ser usado ferramentas de gerência de performance. Então, existem softwares nos quais você pode utilizar para verificar esse gargalo, quando você pode inserir determinada quantidade de pacotes e verificar o tempo de resposta. Então, você pode estar verificando, identificando esses problemas. Você pode tanto utilizar o CMD do Windows, como pode utilizar o terminal do Linux para fazer esses testes. Um dos testes mais comuns, você pode simular um ataque DDoS dentro da rede. E assim você vai poder enviar determinada quantidade de pacotes e verificar se atinge o limite ou não da sua rede. A parte da disponibilidade da rede, como foi visto antes, a gente tem como calcular essa disponibilidade, né? Então, calculando essa disponibilidade, então dá para, por exemplo, verificar os possíveis problemas existentes, as possíveis soluções para os problemas. Então, uma vez que você verifica um problema, então tem como você descobrir o foco do problema e buscar uma solução viável. Ainda pode ser verificado o desempenho da rede, né, tendo que avaliar alguns critérios, né, a capacidade de utilização máxima, a carga oferecida, a integridade, o atraso, a variação de atraso, tempo de respostas. Ainda com relação ao gerenciamento da rede, deve-se verificar quais são os softwares, os protocolos, os equipamentos, os serviços de gerência que são utilizados. Além disso, deve-se avaliar que medidas são tomadas em relação aos resultados obtidos pelas ferramentas de gerenciamento. A parte de segurança da rede, deve-se avaliar o nível de segurança utilizado, quais são as ferramentas de segurança, né? IPS, DS, firewall, antivírus, né? VPN, tanto de software quanto de hardware. Então, existe firewall software, existe firewall hardware. Como, por exemplo, essas são ferramentas, né, buscando ser eficazes. É interessante verificar a política de segurança da empresa, né? A política de segurança, por exemplo, ela vai dizer o que pode e o que não pode ser utilizado dentro da rede. Quais software pode, quais software não pode. Em que sites pode navegar, em quais sites não pode navegar, né? E essa verificação da política vai servir para avaliar a análise de risco, ameaças e as vulnerabilidades. Com relação ao tráfego da rede, efetuar a medição do throughput, né, que é a taxa de transferência real, que é a taxa de envio e recebimento. No caso do throughput, é muito relacionado à transferência, é muito comum utilizar ela relacionada à transferência de rede sem fio, né? Pode ser feito na taxa com fio? Pode. Mas geralmente é muito utilizado na rede sem fio, porque a rede sem fio é muito mais propícia a interferências. Então, é muito mais comum se haver testes diretamente em rede sem fio.